Olá, pessoal. Espero que estejam tendo um ótimo dia. Sou Glenn Giesing e hoje estou acompanhado pelo Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do Departamento de Estado do General Colin Powell. Então, bem-vindo. Não é todo dia que tenho a oportunidade de falar com um oficial tão sênior do Departamento de Estado. Então, eu realmente queria começar perguntando sobre o funcionamento interno do governo dos Estados Unidos, porque, bem, acho que a grande notícia dos últimos dias e semanas é, obviamente, os esforços de Trump para remodelar o Departamento de Estado, se não controlá-lo, além de enfrentar o Estado profundo e o blob. Eu estava me perguntando se você pode explicar um pouco como isso funciona e até que ponto você vê a probabilidade de Trump alcançar seus objetivos. Acho que a questão que tem estado mais presente na mente das pessoas, de uma forma muito distorcida em alguns aspectos aqui na América nos últimos dias, é o Zaid e o que ele está tentando fazer com o Zaid. Confundir algumas pessoas que mais ou menos foram atraídas para as minhas opiniões nos últimos anos, porque parecem ser mais realistas do que talvez outras. Mas eu disse, veja, a Zaid é uma sombra do que já foi. E o que já foi é o que todos pensam que é, e assim está criticando as ações de Trump. E o que você quer dizer? E então eu assisti Andrew Natsios na televisão falando sobre isso, que foi nosso diretor da USAID, que Powell trouxe para as reuniões que ele realizava todas as manhãs quando estava na cidade, pela primeira vez em algum tempo, colocando a ajuda muito próxima ao secretário de Estado. E Andy achava que tudo estava bem sob Powell. Bem, não estava. A USAID havia sido transformada em outra coisa pelo Congresso dos Estados Unidos, liderado por Jesse Helms, da Carolina do Norte, que tinha uma vingança e uma vendetta contra o Departamento de Estado. Ele não gostava de política externa. Achava que era dinheiro desperdiçado. Achava que o Departamento de Estado era um escritório desperdiçado. E ele acabou com a ACDA, a Agência de Controle de Armas e Desarmamento. Tivemos que incorporá-la ao Departamento de Estado, onde foi imediatamente para a obscuridade, praticamente. E tivemos que incorporar a USIA ao Departamento de Estado, em um código de política pública. Tudo isso para dizer que a USAID se transformou essencialmente em alguns gerentes do Departamento de Estado, cuidando de muitos contratados privados. Eles faziam o trabalho no campo, pelo qual a USAID no passado era famosa. Burocratas faziam isso. Os burocratas não competiam entre si. Os contratantes competiam entre si e escondiam as melhores práticas uns dos outros. Porque se você estava na província de Helmand e na província de Kandahar, não queria que as pessoas em Helmand conseguissem o contrato novamente no próximo ano. Você queria consegui-lo. Então você não estava disposto a compartilhar nada com eles que estivesse funcionando, nem eles com você. Tudo isso para dizer que a USAID se transformou em uma agência governamental privatizada ao estilo Dick Cheney, com apenas gerentes sobre todos os contratantes. E a maior parte do dinheiro, é claro, a intenção de Jesse Helms, voltava para os Estados Unidos, não para os serviços de desenvolvimento oferecidos no exterior. Então minha conclusão foi: boa jogada, Sr. Trump e Sr. Secretário de Estado Rubio. Mas eu não sei o que eles vão fazer no lugar disso. E o que estou ouvindo é ainda mais desastroso. Eles nem vão ter os contratados. Então eu não sei o que a USAID vai ser agora. E suspeito que haverá algumas ações em relação a outras atividades dentro do Departamento de Estado, que até eu diria, e disse como chefe de gabinete de Colin Powell, por que temos isso? Existem outras entidades que foram criadas ao longo do tempo. O Departamento de Estado está inchado em muitos aspectos, em comparação com quando Dean Acheson era secretário de Estado, por exemplo, ou George Marshall. Então há coisas que poderiam ser eliminadas que ajudariam na eficiência e eficácia do Departamento de Estado. Mas eu preciso ver o plano. E como sempre com Trump, não há plano. Só há caos, só há comportamento frenético e caos. Então preciso ver antes de poder dizer se algo está sendo feito bem ou mal.
Acho que isso também é algo sobre o qual eu estava um pouco curioso. O que está acontecendo? Porque não é apenas a USAID, mas também se vê que o National Endowment for Democracy está sendo desfinanciado. Estou curioso porque esses são alguns dos instrumentos de mudança de regime também. Então, estou curioso. Isso é sobre reformar a maneira como os Estados-Unidos se envolvem com o mundo, ou são preocupações sobre inclinações ideológicas em relação a esse grupo? Ou é apenas sobre economizar dinheiro? Porque acho que as pessoas muitas vezes interpretam isso da maneira que querem. Algumas pessoas esperam que isso reduza o império. Outras simplesmente querem que seja menos woke. E outras acham que é apenas sobre economizar dinheiro. Então eu estava curioso se você tinha algumas ideias sobre quais você acha que são as ambições dele. Sei que não temos uma janela para o cérebro dele, mas... sim. Como você vê isso? Eu não acho que Trump tem a menor ideia do que está fazendo. Acho que isso é apenas uma declaração justa a se fazer. Ele não sabe, nem se importa com o funcionamento do Departamento de Estado. Ele só gosta de quebrar as coisas e ver como elas são reunidas novamente. E se isso produz um instrumento mais eficaz, por assim dizer. Neste caso, Rubio, eu acho, tem carta branca, pelo menos inicialmente, até que Trump o demita. E essa carta branca é provavelmente para fazer o que ele achar necessário com o instrumento da diplomacia, supostamente para melhorá-lo. E pelo que ouvi de suas ideias, algumas são positivas e outras eu não sei. Eu diria neutras, até que se prove o contrário. E então alguns deles são prejudiciais. Os que ele tem que, por exemplo, eu acho que vão se mostrar prejudiciais, são aqueles onde ele vai reformular, principalmente os assuntos do hemisfério ocidental e a Secretaria Assistente, que cuida da América Latina, seu principal interesse, e cuida de coisas como os Ortegas na Nicarágua e os Maduros na Venezuela e outros por toda a América Latina, contra os quais Marco Rubio parece ter algum tipo de vendetta, se essa não for a palavra errada. Então eu tenho que esperar e ver se algumas dessas mudanças que Rubio sabe o que está fazendo, em termos de realmente afetar mudanças e ter um propósito, não como Trump apenas criando caos, são boas, ruins ou indiferentes. Eu não sei. Ainda não passou tempo suficiente para eu dizer pelo que estou ouvindo das pessoas. Eu suspeitaria que algumas delas serão mudanças que eu mesmo faria e outras não. Deixe-me dar um exemplo. Há alguns anos, deixe-me voltar um pouco. Quando eu era chefe de gabinete, Powell se voltou para mim e disse: precisamos de um instrumento semelhante à Voz da América pós-11 de setembro. Precisamos falar com o mundo muçulmano, com o mundo todo, mas com o mundo muçulmano agora, amanhã de manhã, e nos termos que diríamos que a Voz da América falou com o mundo sobre a União Soviética. Propaganda sim, mas baseada em verdades fundamentais. Eu disse, ok, tudo bem. Quanto dinheiro nós temos? Temos 400 milhões. Certo. O Broadcasting Board of Governors então criou a Rádio SAWA, S-A-W-A, e a TV Al-Yuha, a transmissão da verdade. Eles deveriam conquistar algo entre 10 a 12% de participação de audiência no primeiro ano, tirando do BBC, da Al Arabiya e da Al Jazeera. Achei isso absurdo. Se conseguíssemos 2%, já seria sorte. E começamos e alcançamos 2-3% bem cedo. Tudo isso para dizer que há cerca de 3 anos, um dos produtores da Al-Yuha começou a me contatar e pedir para eu aparecer na televisão para eles, do estúdio principal, ou via Zoom. E tínhamos entrevistadores libaneses, tínhamos entrevistadores egípcios, sabe, entrevistadores locais. Normalmente, eles tinham que traduzir, porque eu não falo árabe ou farsi. Acho que nunca mais vou receber uma ligação. Provavelmente nunca mais vou receber uma ligação, porque a produtora estava arriscando seu próprio emprego, até certo ponto com o governo Biden, porque eu falei o que achava ser a verdade. Em Beirute, no Cairo, em Damasco e em outros lugares, eu falei o que achava ser a verdade. Fiquei interessado em ver que fui bem recebido pelas várias pessoas que me entrevistaram, que ficavam com uma expressão de choque no rosto quando eu dizia coisas como:
A invasão do Iraque em 2003 foi um erro terrível. Eles me entrevistariam de uma maneira mais profunda quando entendessem o que eu estava dizendo e como eu estava dizendo. Então agora não acho que vou receber outra ligação. E acho que isso é uma mudança negativa, porque eu estava, pelo menos, e havia vários outros fazendo a mesma coisa, ex-embaixadores, por exemplo. Estávamos colocando um elemento de verdade que achávamos que a região precisava sobre a política dos Estados Unidos nessas transmissões. Acho que isso acabou agora. Então, acho que será pura propaganda. E será propaganda guiada por Trump. Propaganda guiada por Elon Musk. Quem quer que tenha o Conselho de Governadores de Radiodifusão sob seu controle. Você mencionou que Trump gosta de quebrar coisas que ele não gosta, ou talvez não entenda, e ver se consegue colocá-las de volta de uma maneira melhor. E isso não pode deixar de me fazer pensar em muitos dos problemas de política externa com os quais estamos lidando, ou guerras. Por exemplo, o Oriente Médio parece ser uma abordagem que ele geralmente adota. Ele chega com grande alarde e faz um grande impacto para quebrar o status quo. E com esse movimento subsequente, ele terá algum espaço de manobra para mudar as coisas. Então ele chega, ameaça limpar etnicamente todos os palestinos de Gaza e depois, claro, comprá-la. Então eu acho que ele percebe de quem realmente compraria e como isso funcionaria. Então ele diz, deixa pra lá, eu vou simplesmente aceitar. Então parte disso parece impulsivo, eu acho. Tem algumas indicações disso. Mas também eu gostaria de pensar que há um plano maior por trás disso, algo que ele quer alcançar. Acho que a desvantagem de causar um impacto tão grande é obviamente que toda a região começa a mudar de uma forma que ele pode não gostar, assumindo que a região mais ampla não seja tão positiva sobre a ideia de a América realizar uma limpeza étnica em Gaza e enviar sua população para a África, para o país deles, antes de colonizá-lo ou colonizá-lo. Então, como você vê a abordagem de Trump em relação a Israel? Porque muitas pessoas votaram nele porque ele iria acabar com as guerras. Acho que ele está fazendo o típico Trump. Volta ao seu mandato anterior, quando chocou o mundo com sua abertura a Kim Jong-un e depois não teve nenhum seguimento, e provavelmente fez tanto para estragar uma aliança muito viável com a Coreia do Sul, quanto qualquer presidente desde Jimmy Carter e sua proposta de retirar as forças americanas da península. Mas o que ele fez lá, afinal? Quero dizer, vamos analisar isso por um momento. Não há como os Estados Unidos da América conseguirem a remoção do que provavelmente é menos do que os 2,3 milhões com que começamos. Suspeito que seja 300 mil a menos. Então, digamos, 1,9 milhão de palestinos de Gaza. Não há como ele conseguir a remoção dessas pessoas. Não importa como ele tente fazer isso, não há como. E Bibi vai encerrar este primeiro período do cessar-fogo e retomar seu modo de agir, que é matar tudo o que vê pela frente. Os palestinos simplesmente não vão sair. E Bibi vai descobrir, e as forças de defesa de Israel vão perceber, que a razão pela qual Bibi realmente concordou com este cessar-fogo, fase 1, foi para reequipar e descansar as IDF, que estavam sendo amplamente derrotadas, tanto pelo Hezbollah em uma frente, quanto pelo Hamas na outra. Essa derrota continuará, e quando digo derrota, é uma falha em alcançar seu objetivo estratégico, claramente expresso por você, senhor primeiro-ministro, que é eliminar o Hamas. Você não fez nada disso. E nenhum palestino em Gaza está pronto para sair, que eu saiba. Na verdade, exatamente o oposto, enquanto Bibi retoma a matança de tudo o que vê pela frente. Então, como você tira essas pessoas de lá? E a ideia de que Sisi, o general El-Sisi no Egito, ou o rei na Jordânia, fariam o que Trump queria que eles fizessem e envergonhariam o rei da Jordânia, majoritariamente no Salão Oval, eu acho que foi. Tanto que ele teve que sair,
e aparentemente retratar o que em silêncio parecia ter concordado no escritório com Trump é absurda. A situação no Egito agora é tão precária que eles não conseguem alimentar ou fornecer água limpa e potável para seu próprio povo. Eles não têm espaço para mais pessoas, nem o rei da Jordânia, que já está sentado em um barril de pólvora. Você dá a ele, digamos, metade daquele milhão de palestinos, e os governantes beduínos se vão junto com ele. Eles se vão. E você está falando sobre um caos ainda mais disseminado naquela região. Essas são todas coisas insustentáveis sobre as quais Trump está falando. Então, neste caso, sua estratégia de quebrar muita coisa na China e depois ver quem recolhe os pedaços, e se algum dos pedaços pode ser moldado de volta de uma maneira melhor do que antes, falhou miseravelmente. E Netanyahu, inicialmente chocado com isso, agora está tirando proveito e vai retomar as mortes assim que os reféns no sábado forem trazidos de volta. Essa é a minha previsão. De qualquer forma. Então isso é um desastre. E vamos ver como isso aconteceu com a reunião. Aqui estão eles, Netanyahu e Trump, falando sobre, Trump em particular falando sobre, literalmente, a tragédia de Gaza e quão horrível é, as ruínas, os danos, e ambos são responsáveis. Ambos são moralmente e repreensivelmente responsáveis por tudo o que aconteceu lá. E ainda assim, estão falando sobre isso como se o problema com os palestinos tivesse acabado de chegar do espaço. Então vamos enviá-los para o Alasca, ou para a Arábia Saudita, ou para o Egito e a Jordânia, ou vamos construir uma bela casa para eles e depois convidá-los de volta. Isso é absurdo. E não ajudou em nada. Aprofundou os problemas. Agora até temos o Líbano. O governo do Líbano, que é favorável a nós, está falando sobre os problemas que estão tendo com Israel de maneiras sérias agora. Israel não honrou um único dia do cessar-fogo com o Líbano ou com Gaza. Está matando pessoas em ambos os teatros, todos os dias do cessar-fogo. Então essa é a versão israelense do cessar-fogo. E agora, eles querem estender o do Líbano, porque não conseguem fazer com que as pessoas voltem para suas casas no norte. E eles acham que se estenderem até o final de fevereiro, talvez até março, conseguirão que as pessoas voltem e não será tão embaraçoso para eles. Tenho uma notícia para eles. Provavelmente não vão voltar mesmo nesse caso. Então ainda temos uma catástrofe se formando em Gaza, e Trump não fez nada para deter o progresso dessa catástrofe. Havia algo bastante absurdo em ver Netanyahu e Trump sentados juntos, expressando preocupação com todos os horrores e destruição, depois que, é claro, essa dupla infligiu esse dano. E então, é claro, passando para a solução humanitária, que é vamos simplesmente removê-los todos. Vamos chamar isso de limpeza étnica, como essa solução humanitária. É muito desconcertante. Mas eu acho que para o resto da região, isso aliena os Estados Unidos, eu diria, em grande medida. Especialmente quando ele disse que conversou com líderes da região e todos acham que é uma ótima ideia. Se você está nas ruas da Turquia, Jordânia ou até mesmo da Arábia Saudita, certamente isso não é bem recebido. Deixe-me apenas acrescentar ao que você acabou de dizer, com o qual concordo. Tive uma reunião há 2 noites com alguns colegas profissionais militares e nos sentamos com mapas e analisamos as coisas. Observamos a disposição das forças, contingentes de combate, potenciais terroristas e assim por diante. Se você olhar através de uma lente puramente militar, Israel está em batalha. Na guerra mais longa em que já se envolveu, não é uma força para uma guerra prolongada. Tem reservistas que estão realmente relutantes, se não falhando, em atender ao chamado para serem convocados. Toda a sua economia está destruída por causa de todas essas pessoas fora da economia. A reserva é de 400 mil deles. E você olha para o conjunto de tropas turcas na Síria, e até onde Israel avançou agora na Síria, bem além da parte das colinas de Golã que pertencia,
a Síria inicialmente, e sua própria parte, segundo eles, bem além disso, na Síria propriamente dita, e Damasco aparentemente não tem meios para fazer nada a respeito. E você olha para as capacidades de Al-Sisi e olha para as capacidades da Jordânia, particularmente suas forças blindadas, que são muito boas, pequenas, mas muito boas. E você olha para o que poderia sair do Líbano em termos dos remanescentes do Hezbollah, e você pensa sobre o que todas essas forças em algum tipo de unidade poderiam fazer ao IDF agora. Eliminá-lo. Em 2 meses eliminá-lo. E então o que aconteceria? Eles recorreriam à opção de Samson, como Golda Meir sugeriu, acho que em 1972, 73. Eles usariam uma arma nuclear contra si mesmos até? Porque nesse ponto eles teriam que usá-lo em si mesmos, porque todos estariam investindo em Israel. Ou usá-lo no Cairo, ou em Amman, ou em qualquer outro lugar. Qualquer coisa assim seria catastrófica. E digamos que a Turquia também se juntasse. A Turquia tem forças lá na parte norte da Síria. Isso é apenas uma situação militar. Olhe para tudo. E dissemos, uau, se você quisesse se livrar de Israel, e tivesse uma ideia realmente visceral de Israel, e estivesse cansado do que Israel tem feito agora, por mais de 70 anos na região, em grande parte como instrumento dos Estados Unidos para fazê-lo, talvez você se movesse. E você se moveria em conjunto? Com certeza você se moveria. O Mossad detectaria e agiria rapidamente para impedir isso. Como eles poderiam impedir? Eles estão presos em Gaza e, até certo ponto, ainda no Líbano. Então, fique atento, fique atento. Isso é o que quero dizer, que muitas vezes, você sabe, a gente lê apenas sobre as questões menores acontecendo no campo de batalha, como você mencionou, está preso em Gaza e no Líbano. Mas as ramificações mais amplas são tão importantes. De fato, muitos dos israelenses que deixaram Israel, como eu disse, está se tornando um dreno econômico e um grande problema, algo que pode realmente ser o que derruba Israel. Mas, ao mesmo tempo, você tem o desenvolvimento mais amplo, que é o declínio relativo dos Estados Unidos, com outras grandes potências entrando em cena. Você tem o afastamento dos principais aliados de Israel, não apenas da Europa, mas também se você olhar para a sociedade civil e a opinião pública nos Estados Unidos. A Jordânia poderia facilmente ser desestabilizada com isso. A Turquia tem uma população que está enfurecida. O Egito é um pouco uma incógnita. Acabamos de ter uma recente mudança de regime na Síria. Não tenho certeza de quanta estabilidade política queremos apostar com um líder da Al-Qaeda assumindo o poder. E, de modo geral, parece que fazer esses grandes movimentos agora será muito imprevisível no futuro. Esta é realmente a principal estratégia daqui para frente, porque também essa ideia agora de até mesmo ir atrás do Irã, como alguém do setor militar, como você planeja isso, tendo algumas expectativas realistas para o futuro, como isso vai se desenrolar? Essa é a questão do momento, e eu não acho que a administração Trump esteja bem equipada para responder a essa pergunta. E certamente o presidente não está. Seu conhecimento da região e dos jogadores na região é estritamente o que as pessoas usam o termo transacional, mas eu uso o termo dinheiro. É estritamente baseado no MBS, ter muito dinheiro. E há muitas coisas que poderíamos fazer lá para fazer Jared Kushner ganhar muito dinheiro e eu ganhar muito dinheiro. É assim que ele vê a situação, eu acho. E essa é absolutamente a maneira errada de se olhar para isso agora, na minha opinião. Você tem uma situação. Digamos o que eu estava falando. Você tem uma situação em que, se Israel estivesse em perigo existencial por uma coalizão de forças que de repente ficasse realmente irritada e decidisse agir em conjunto, os Estados Unidos interviriam? Não, na minha opinião, eles não interviriam. Mesmo com Trump lá, ou devo dizer com Trump lá, não colocaríamos tropas no terreno. Poderíamos usar o poder aéreo e tentar, e você sabe, fazer algo com as colunas blindadas, que sem dúvida seriam expostas em algo assim. Poderíamos, mas não tenho certeza.
Não tenho certeza do que aconteceria. Poderíamos simplesmente deixar Israel se defender nessas circunstâncias. A pressão seria bastante grande, eu acho. Mas não tão grande quanto teria sido há 1 ano ou 2 anos, porque a opinião pública nos Estados Unidos está mudando. Provavelmente está acima de 56, 57% agora, que não concordam com o que está acontecendo no Levante e não concordam com a política dos Estados Unidos em relação a Israel de alguma forma. E essa tragédia em Gaza é o que acendeu esse fogo. Acendeu o pavio que está dizendo que suas acusações de antissemitismo, não importa se você as coloca na lei, no Congresso, nos tribunais, na Suprema Corte, você as torna realmente odiosas contra os americanos e viola a Constituição no processo, não vai funcionar. Porque os americanos não vão se intimidar com você sabe sua ideia do que é antissemitismo e o que não é. E isso não é antissemitismo que está se desenvolvendo em grande parte. Eu diria que 97, 98% disso é apenas desgosto com esse pequeno cão de ataque no Levante que continua fazendo o que está fazendo. E acho que vai retomar isso novamente. Então você está perdendo o apoio do povo americano em relação a Israel pela primeira vez em 78, 79 anos. Acho que esse é um verdadeiro ponto de virada. A segunda coisa que eu comentaria, no entanto, em relação ao que você disse, é que você está olhando para um presidente que absolutamente não quer ir à guerra com o Irã. E esse é o maior pedido de Bibi para ele. E é a intenção de Bibi usar tudo o que está ao seu alcance nas próximas semanas, em particular, para mudar a opinião de Trump e fazê-lo ir contra o Irã. Não acho que ele vá mudar a opinião de Trump. E digo isso por 2 razões. Trump parece ter um instinto visceral de como, e eu sei que o Pentágono lhe passou isso em seu primeiro mandato, e quero dizer, não uso passou sem cuidado, eles lhe deram capítulo e verso de como seria desastroso uma guerra com o Irã, especialmente se você tivesse que ir para o terreno. Então, acho que ele está imbuído disso. Mas ele também tem seus próprios instintos ao longo dos anos, e eles se desenvolveram para serem anti-guerra com o Irã. Não me pergunte por quê. Talvez ele seja mais esperto do que eu penso que ele é. Sou totalmente contra a guerra com o Irã. Então, o que ele está fazendo agora, eu acho? Acho que ele está usando os bons ofícios de Oman para explorar com Javad Zarif, o ministro das Relações Exteriores do Irã, e outros que estão dispostos a fazer isso, abrindo novas negociações. E Trump está mirando em uma questão muito transacional. Ele quer ter um acordo melhor do que Obama e Biden. Ele quer ter um acordo que será o TJPCOA, ou algo assim, você sabe, o plano Trump. E Javad Zarif, em Davos, o ministro das Relações Exteriores do Irã, na verdade disse coisas, muito bem em inglês. Ele realmente disse coisas que me levariam a acreditar que os iranianos poderiam até estar abertos a não ter moratória, sem prazo para que esse acordo expirasse, como foi o caso com Joseph Oa original. Além disso, ele considerou a ideia de que outras questões, como mísseis balísticos e assim por diante, poderiam estar nas discussões. Isso era proibido nas negociações do JCPOA. E se Trump estiver a caminho de um acordo com o Irã, que garantiria que eles não obtenham uma arma nuclear, o Irã agora provavelmente está a 2 semanas de distância. Eles estão enriquecidos a 60%. E a distância entre 60% e os mais de 90% necessários para uma arma é de cerca de 2 semanas. Então, em 2 semanas, eles podem ter de 4 a 5 armas nucleares. O que Israel faria? Eles iriam sem os Estados Unidos atrás dessas armas, atrás do complexo que as estava produzindo? Eu não sei. Provavelmente, se o Mossad lhes desse provas irrefutáveis de que os iranianos, de fato, disseram que daqui a 2 semanas teria uma bomba. Mas então isso é pedir ao Mossad para fazer algo que eu acho pode ser impossível agora, dado o que eles fizeram no passado e as tentativas do Irã, provavelmente bem-sucedidas, de proibir que isso aconteça novamente. Mas essa é uma situação muito perigosa.
Trump poderia eliminar esse perigo. E eu acho que os iranianos seriam sérios em suas negociações. Eles também têm algumas cartas na manga. Você pode ter ouvido que os AN-24s pousaram no Irã e descarregaram os Su-35 Superflankers. Esses são aviões realmente bons, equivalentes a qualquer coisa que Israel tenha, incluindo o F-35. Eu acho que eles são superiores. Eles estão equipados com R-37s, eu acho. Esses são aviões muito bons. Eles já colocaram o primeiro esquadrão no solo. A equipe de treinamento de novos equipamentos estará trabalhando. Leva cerca de 6 meses. Mas se eles colocarem esquadrões subsequentes lá e continuarem a fazer isso, se a Rússia continuar a dar ao Irã esses caças de primeira linha, então o Irã não está na posição que você poderia ter dito que estava quando a Síria colapsou e foi essencialmente expulso. Então toda a situação está mudando. E isso seria um bom movimento por parte de Trump, eu acho. E seria absolutamente horrível para Bibi. Quero dizer, o propósito de vida de Bibi é conseguir que os Estados Unidos o ajudem a eliminar a capacidade nuclear do Irã, no mínimo, e talvez até eliminar o Irã como um Estado que se opõe a Israel. E isso simplesmente arruinaria isso. Então, quero dizer, há todo tipo de coisas acontecendo nos bastidores, talvez, que Trump colocou em movimento. E só temos que esperar e ver se alguma delas será, ao contrário de sua jogada com a Coreia do Norte em seu primeiro mandato, bem-sucedida. Sim. Bem, isso parece ser a tendência nesta negociação também. Oferecer um bom acordo, ou a alternativa será sim, ele liberará sua fúria sobre eles. E isso é algo que ele disse durante sua primeira administração também. A coisa boa sobre John Bolton, mesmo que ele o tenha chamado de horrível, foi que ele trouxe seu cachorro com ele. E isso era, sabe, ou faça um acordo comigo, ou eu mando meus cães em você. E estou me perguntando se Netanyahu é o cachorro nessa situação em que ele vai ao Irã e a outros países e, sabe, soltará essa fera em você, a menos que, sabe, você faça um acordo comigo, e então eu posso controlá-lo. Novamente, não tenho certeza, mas isso me leva à minha outra pergunta, mais próxima de casa aqui, que é a guerra que temos na Europa. Essa é a guerra por procuração na Ucrânia. Porque aqui também, Trump começou dizendo que iria acabar com a guerra em 24 horas, e depois ele estendeu um pouco. Quando finalmente assumiu o cargo, ele tinha algumas mensagens muito estranhas. Ele parecia estar muito desinformado sobre a situação na Rússia. Ele achava que eles tinham 1 milhão de mortos, o que não faz sentido algum. Ele sugeriu que a economia deles estava no fundo do poço. Ele os insultou um pouco sobre a história da Segunda Guerra Mundial, em termos de os soviéticos terem ajudado um pouco a América, em vez de serem a principal força de combate que derrotou os nazistas. Mas depois disso, ele fez uma ligação. Eles conversaram, e de repente as coisas pareciam muito, muito diferentes. Não apenas o que Trump disse, que deveríamos nos dar bem, que nossos grandes países deveriam cooperar, e ao mesmo tempo temos Hegseth, que saiu e fez esse comentário que, realmente, pelo menos na Europa, abalou o continente porque, sim, ele diz que eles vão, você sabe, o acordo de paz, ele terá que reconhecer que não haverá expansão da OTAN. A Ucrânia não recuperará seus territórios. E também não haverá garantias de segurança dos Estados Unidos. E só para completar, a segurança europeia não será mais nossa prioridade, provavelmente insinuando que os Estados Unidos estão se voltando mais para a Ásia. O que devemos entender de tudo isso? Isso é um grande impacto, se você quiser usar esse termo. Esta é uma mudança massiva, massiva. Pelo menos os europeus estão muito incertos agora sobre o que fazer. Na verdade, eu vi Jens Stoltenberg falando de maneira bastante agressiva e quase apoplética sobre como os europeus estão atingindo suas metas. Já estamos em 2% e vamos ultrapassar 2%. Estamos fazendo o que precisamos fazer. Tanto quanto Jens Stoltenberg pode sair de seu caráter e ficar apoplético, ele parecia estar assim. E isso foi logo após Heggs ter feito seus comentários. Concordo com você que isso provavelmente foi uma bomba para ouvidos
particularmente franceses, alemães e outros na OTAN. Não tenho certeza se confio neles. Não tenho certeza se confio em Trump. Não tenho certeza se confio nos relatos sobre sua suposta conversa, acho que do Air Force One, com Vladimir Putin. Mas se ele vai cumprir o que prometeu antes de ser eleito, reafirmou logo antes da posse, e depois pareceu embarcar após a posse, e se desviou majoritariamente, o que é típico de Trump, mercurial pra caramba, você nunca sabe para onde ele está indo. Mas se ele vai agir, este é o momento de fazê-lo. E o Hegseth preparando o terreno da forma como fez, me faz pensar que talvez eles vão pelo menos começar a tentar fazer isso. Vai ser difícil para Trump, porque acho que Putin deixou muito claro quais seriam os parâmetros de um acordo, por assim dizer, para ele. E não há muito espaço de manobra nesses parâmetros, para Trump encontrar um momento de vanglória grandiosa de que conseguiu um ótimo acordo. O que ele vai fazer é afirmar essencialmente o que Putin quer que seja afirmado. E não tenho certeza de que isso vai parecer um grande negócio quando ele voltar, por assim dizer, e relatar ao povo americano sobre isso. Mas ele, você sabe, é um grande homem para fazer um gato por lebre parecer uma bolsa de seda. Então só posso dizer que sou a favor disso. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso rapidamente. Eu ouvi John Mearsheimer em um programa britânico esta manhã, enquanto me exercitava, e John diz, essencialmente não. Isso é tudo apenas, olhe para as coisas negativas que Trump disse sobre a Rússia, das quais você estava mencionando algumas. Olhe para todos os insultos que ele lançou em direção a Putin. Olhe para suas 1 milhão de baixas. Isso é absurdo. A Rússia não teve 1 milhão de baixas. A economia da Rússia está em baixa. Eles têm um crescimento de 3,9% agora. Eles estão indo muito bem. E Mearsheimer estava dizendo que isso não vai acabar tão cedo. Não há como Trump acabar com isso, porque ele não vai conseguir fazer um acordo com Putin. Não tenho tanta certeza se concordo com a frieza de John, mas John provavelmente está certo em relação à capacidade de Trump de continuar negociações significativas em qualquer assunto e de alcançar um sucesso que é amplamente obtido por ele. Ele provou isso em seu primeiro mandato. Então não sei o que dizer, além de que quero que isso pare. Trump disse que iria parar, então vá em frente e pare. Sim, devo dizer que concordei em grande parte com o pessimismo de John sobre a capacidade de alcançar um acordo de paz, também pensando que isso provavelmente seria resolvido no campo de batalha à medida que o exército ucraniano colapsa. Simplesmente porque o que os russos estão pedindo é um pedido muito grande para a OTAN se separar completamente. Então não, tudo o que prometeram por anos que desencadeou a guerra, sem OTAN e nem mesmo garantias de segurança depois de tudo que a Ucrânia passou. E claro, ter que aceitar a perda de território. Então é um pedido muito grande, mas de repente parece que, bem, ele está disposto a oferecer isso, pelo menos de acordo com Hegseth. Mas é claro, pode haver algumas negociações em torno disso, se os ucranianos aceitariam ou não que os territórios foram perdidos, ou apenas concordamos em discordar, e os europeus eu estou um pouco incerto sobre. E isso é algo que também pensei, porque o que você acha que será o papel dos europeus e dos ucranianos nessas negociações? Porque Trump também foi questionado sobre isso. A Ucrânia não deveria ter um papel central nas negociações. E ele disse, bem, ele efetivamente não respondeu. E também tive a impressão de que tanto para os americanos quanto para os russos, eles veem isso como os europeus e Zelensky, que suas exigências são simplesmente irreais, e ambos parecem interessados em manter a guerra em andamento. E também não é mais tão relevante, eu acho. Os Estados Unidos controlam Zelensky e os europeus. Acho que Putin está certo. Você pode chamar isso de tática de negociação, mas mesmo assim acho que ele está certo. E acho que Trump aceitaria isso.
Zelensky é ilegítimo. Ele não é o líder legítimo da Ucrânia. Então, só por esse argumento, você descarta Zelensky. E se a Ucrânia quiser participar de qualquer conversa subsequente, você diz ok, elejam alguém e vamos fazer essa pessoa ir comigo ou algo assim. Eu abordaria isso de uma maneira muito maior, no entanto. Novamente, na outra noite conversamos com profissionais militares e eu falei sobre isso. Eu abordaria isso da maneira que íamos abordar sob Powell, como presidente do Estado-Maior Conjunto em 1992 e 93, até Clinton estragar tudo. E então, enquanto estávamos novamente falando sobre isso no Departamento de Estado, quando Powell se tornou secretário de Estado, eu penso nisso às vezes. Isso foi há 25 anos. Mas, no entanto, ainda é um conceito válido, que é deixar a Ucrânia de lado, exceto como um instrumento para uma nova arquitetura de segurança europeia. Acho que Putin concordaria com isso, desde que você dissesse, Sr. Putin, queremos que você e seus 148 milhões de russos europeus façam parte dessa arquitetura. Como fizemos em 1992, vamos ter uma nova arquitetura de segurança. Pegue sua CSTO e, eventualmente, jogue ao vento. Pegaremos nossa OTAN e jogaremos ao vento. E vamos criar uma nova arquitetura que inclua você como deveria estar na Europa. Se levar 10 anos para fazer isso, que seja. Mas vamos começar. E então você poderia incluir nisso muitas outras coisas que precisamos fazer também, como novos tratados de armas nucleares, particularmente entre os principais proprietários, Moscou e Washington, e talvez até mais tarde incluir outros. A Rússia poderia trazer, por exemplo, a Coreia do Norte, e nós poderíamos trazer aquele pequeno estado no final do Mediterrâneo, Israel, se ainda existirem. Sei que isso é grandioso e parece extravagante, mas estivemos tão perto de algo assim ser iniciado, até que Clinton entrou e bagunçou tudo. E Yeltsin ajudou muito também. Que me faz pensar que não é uma impossibilidade se você tivesse algumas pessoas interessadas orquestrando a diplomacia associada a isso. Agora, quero dizer, você teria que ter alguém para seguir Trump se Trump saísse. Você precisaria de alguém que concordasse com isso e pudesse continuar a política. Um dos problemas que tivemos em Washington é que as administrações discordam umas das outras. E você sabe, durante a Guerra Fria, tivemos todas essas discussões políticas, mas nunca diferimos muito. Todos permanecemos na mesma estratégia e política de segurança nacional. Desde então, não. Temos estado por toda parte, e Trump nos levou a um novo mapa até. Mas acho que isso seria algo a se buscar e fazer disso o alvo, assim como o alvo intermediário de cessar a guerra na Ucrânia. Acho que essa seria uma abordagem excelente, na verdade. Em primeiro lugar, ao criar uma nova arquitetura de segurança europeia, seria realmente uma maneira de buscar uma abordagem de soma positiva para acabar com a guerra, algo que elevará a segurança de todos. E também, acho que se reconhecermos que a guerra na Ucrânia é o resultado de uma arquitetura de segurança europeia em colapso, porque é preciso destacar que, como você disse, no início dos anos 90, havia acordos para a segurança indivisível. Até mesmo uma instituição foi criada com a OSCE, que pretendia ser inclusiva, baseada em uma Europa sem linhas divisórias. Segurança indivisível. Então estamos indo nessa direção, mas acho que o objetivo de ter um sistema de segurança baseado na unipolaridade, ou seja, primazia global, meio que jogou isso por terra, porque toda a premissa da Europa de que estávamos falando era uma onde buscamos mitigar a competição de segurança e harmonizar interesses. Mas a premissa de um sistema unipolar é aquela onde um lado domina, a ponto de quem se importa com o que os russos pensam, quem se importa se eles se sentem vulneráveis. É um lado que domina. Agora, obviamente, na Ucrânia, acho que tudo isso desmoronou. Então, faria sentido abordar isso, especialmente se a expansão da OTAN foi uma manifestação desse objetivo unipolar. Mas é possível alcançar isso imediatamente após uma guerra? Quero dizer, a animosidade é tão imensa agora
Não apenas do lado europeu, mas os russos, eles também estão um pouco irritados. Acho que estão dispostos a perdoar os americanos, mas os europeus, acho que é uma questão diferente. Eles estão bastante chateados. E você tem que lidar com o ódio visceral entre algumas pessoas na América em relação à Rússia, herdado dos britânicos, e até certo ponto na Alemanha, e na França, e outros lugares, menos na França, eu acho. Mas você tem que superar isso, eu acho. E seu ponto sobre haver uma guerra, e isso atrapalhar as coisas, me leva de volta a 1945, quando Dean Acheson estava tentando fazer Harry Truman se interessar muito pela OTAN, e acabou usando a Guerra da Coreia para fazer Harry passar de 8 bilhões para 52 bilhões de dólares da noite para o dia, transferindo a maior parte desse dinheiro não para a guerra na Coreia, mas para a OTAN, e a formação da aliança, que manteria a Europa em paz por um longo tempo durante a Guerra Fria. Essa motivação não é tão poderosa hoje. A Ucrânia simplesmente não é o teatro que tivemos em relação à Segunda Guerra Mundial, e em seguida, uma possível guerra nuclear. Mas ainda é um impulso, eu acho. E o que nossos políticos de ambos os lados do Atlântico carecem hoje é de imaginação e de um impulso e energia para colocar essa imaginação em prática. Não temos isso há muito tempo. Alguém me perguntou outro dia, por que você acha que temos líderes tão lamentáveis na América? Desde George W. Bush, realmente temos tido líderes lamentáveis. Eu disse, bem, você produz o que pode. E é isso que nosso sistema, e até certo ponto, nossa Constituição e nosso povo têm produzido. 340 milhões de pessoas. E não conseguimos encontrar ninguém além de incompetentes para colocar no Congresso e na Casa Branca. É isso que temos feito. E agora temos toda uma coleção de um grupo heterogêneo, de Elon Musk a Peter Thiel. Temos pessoas falando sobre dar poder novamente aos brancos na África do Sul. Temos pessoas falando sobre fazer todo tipo de coisas absurdas internamente, como eliminar mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos, quando elas representam 27% das Forças Armadas. E não teríamos um exército se não tivéssemos mulheres. É loucura. Não temos liderança e não temos imaginação. E essa é uma falha crítica agora, neste ponto particular da história, eu acho. Porque, como você provavelmente sabe, minha teoria é que está voltando. Todo o poder do mundo, econômico, de inteligência, informacional, financeiro, militar, todo o poder do mundo, que estava no Oriente por 2 milênios e depois migrou para o Ocidente, culminando no Império Americano, agora está lenta, mas seguramente, inexoravelmente voltando para o Oriente, com o imã que o puxa sendo a China. E estamos lutando com unhas e dentes. É disso que se trata, essa teoria da hegemonia global e do domínio em todas as áreas, todas essas coisas de que falamos. É por isso que temos que fomentar o ódio à Rússia. No final, fomentaremos o ódio à China. E tudo isso está acontecendo. E Mearsheimer diz claro que é inevitável. Precisamos estabelecer uma política de contenção para a China. Precisamos sair da Ucrânia, sair do foco em Gaza e estabelecer uma política de contenção para a China. Bem, por que temos que estabelecer, John, uma política de contenção? Por que não podemos ter imaginação e uma nova política? Por que não podemos ter uma política de condomínio, se preferir, uma política que a China já garantiu várias vezes, chamando-a de política da comunidade ASEAN? Estávamos atrás da ASEAN, enquanto Powell era presidente, e depois quando ele foi secretário de Estado, para ter uma dimensão de segurança, e eles continuavam nos dizendo que não estavam interessados em ter uma aliança de segurança. Estavam interessados em comércio e boas relações. A propósito, a paz faz isso melhor. Quando foi a última vez que a China esteve em guerra? Quando foi a última vez que a China sancionou alguém? Quando foi a última vez que algum país por aí, que agora constitui 3/5 da população mundial, 1 em cada 5 é chinês, 1 em cada 5 é indiano e 3 em cada 5 são asiáticos? Então, 60% da população mundial vive na Ásia. É para lá que o poder está indo. Não lute contra isso.
Acomode-se a isso. Trabalhe com isso. Sim, eu ia dizer, muitas vezes, se os estados não estão se comportando como a teoria sugeriria, geralmente você quer voltar à prancheta e olhar para a teoria. E o que é interessante com a China agora, independentemente de todas essas ameaças e da ideia de conter os chineses, você pensaria que contra-alianças se formariam. Mas a China ainda é muito firme em não querer se envolver em alianças militares. Ela tem opções. Poderia se aliar aos russos, poderia formar outras alianças, mas vê isso como uma abordagem muito destrutiva, que incentiva contra-alianças. Então, por muitos motivos, eles não querem nada a ver com isso. Portanto, é uma falta de imaginação. Você pode estar em algo. Isso também é algo que Kennan mencionou nos anos 90, quando ele disse por quê. Quando finalmente encerramos a Guerra Fria, por que estamos falando em expandir blocos militares? É assim que podemos conceber de forma tão limitada o que significa segurança, construir blocos. Quero dizer, isso é absurdo. Deveríamos ser capazes de pensar além disso. Mas no tópico da falta de imaginação, a Europa definitivamente está lá. Você mencionou Jens Stoltenberg implorando a Trump. Olha, estamos fazendo nossos 55%. Ele é o ex-primeiro-ministro da Noruega. E como os Estados Unidos têm estado em declínio relativo e mudando seu foco estratégico para o Oriente, em vez de se ajustarem a este mundo multipolar, talvez buscando aproveitar essa ascensão no Oriente, conectando, por exemplo, o continente euroasiático, a ideia principal parece ser: vamos aumentar nosso próprio valor de mercado para os americanos, para que eles não nos deixem. Então, os noruegueses agora estão abrindo bases militares americanas. Eles parecem estar confortáveis em fazer do Ártico a linha de frente contra os russos, o que nos tornaria a Ucrânia do Norte, por assim dizer, e até mesmo em toda a Europa. Enquanto as economias estão indo muito mal, eles ainda estão dispostos a aumentar seu orçamento militar. Então, você vê alguma... Bem, isso não parece ter muito futuro, mas você vê a possibilidade de a OTAN se desintegrar como resultado disso? Ou como você vê? Porque, obviamente, mesmo agora, se os Estados Unidos não querem mais priorizar a Europa, de qualquer forma, o que os europeus vão fazer? Parece haver um continente muito desorientado, com seu declínio econômico, crescente irrelevância, divisões internas e, acima de tudo, acho falta de imaginação política. Mas você vê, realisticamente, a OTAN se desintegrando em um futuro próximo? Eu concordo, e já disse isso muitas vezes nos últimos anos, que não acho que a OTAN tenha um futuro. E lamento o fato de que, como você estava descrevendo, pelo menos parcialmente, não há imaginação e nem disposição na Europa para enfrentar essa realidade e lidar com ela. Em vez disso, temos, como você disse, a Europa se juntando aos Estados Unidos nisso. E você mencionou, vou comentar sobre isso, essa coisa incrível que vejo no meu próprio país, onde que se dane o Conselho do Ártico, os russos estão indo para lá. Então nós também vamos. E eventualmente vamos lutar. Meu Deus, vamos operacionalizar tudo o que pudermos na Marinha e na Guarda Costeira, e o Canadá vai estar conosco. E vamos enfrentar os russos no Ártico. Ouço isso todos os dias em webinars do Naval War College e de outros lugares, onde falam sobre esse tipo de militarização do Ártico. E me pergunto, quando a Antártica vai entrar nisso também? Porque é uma massa de terra maior do que a maioria dos outros continentes. Mas estamos armando ou militarizando tudo o que podemos. Por que Trump está falando sobre a Groenlândia? Por que ele está falando sobre o Canal do Panamá? Realmente, porque as pessoas estão dizendo a ele que essas são coisas que nunca deveríamos ter cedido ou que deveríamos possuir. Tivemos um webinar recente do Naval War College, novamente, meu antigo local de trabalho, onde fui professor por um tempo e onde estudei. Tivemos um recente sobre minerais críticos. E todos os, você sabe, esses nomes são quase indecifráveis. Você olha para todos os minerais que são críticos. Pessoas estão matando pessoas como Leopoldo.
matou pessoas na África Central agora por esses minerais. E vamos fazer isso de qualquer maneira, forma ou modo que pudermos ao redor do mundo, com sanções, com pressão, o que for, tentando obter esses minerais. 2 deles, que são absolutamente críticos, já estão 95% nas mãos dos chineses. Tenho que imaginar que Trump ainda não recebeu essa informação. Mas Deng Xiaoping não apenas se propôs a obter metais de terras raras, com 95% da China finalmente dominando o mercado de metais de terras raras, mas isso levou a Austrália, nós mesmos, e outros que têm metais de terras raras a finalmente revitalizar nossa indústria de mineração, porque vimos o que estava acontecendo. Mas esses são minerais mais difíceis, por assim dizer, de se obter em termos de quantidades e fluxo na sua cadeia de suprimentos. E muitos deles afetam criticamente instrumentos militares americanos, assim como celulares civis e coisas do tipo. Então, estamos nos preparando agora para ter esses conflitos colossais sobre esses minerais críticos. E Trump apenas falando sobre aqueles na Ucrânia foi apenas um indicador disso, em vez de falar sobre como lidamos com a cadeia de suprimentos e linhas de abastecimento em uma economia global, e levamos esses minerais críticos para onde eles precisam ir, para quem quer que eles precisem chegar. Volto a 2009, quando realizamos uma simulação em Pequim, no Distrito Financeiro, no novo Ritz-Carlton, que havia acabado de ser concluído lá. Eles nos cederam 2 andares no hotel. A Microsoft montou os computadores, a Deloitte patrocinou e forneceu todo o dinheiro que precisávamos para fazer isso. Nessa simulação, tivemos participantes chineses, Lloyds de Londres estava lá, todas as pessoas da Marad estavam lá, transportadoras estavam lá, entre outros. Interrompemos o fluxo de petróleo em todo o mundo por 3 dias. E depois lidamos com isso. Fizemos isso simulando ataques terroristas no Estreito de Malaca. Fizemos isso simulando ataques terroristas em Ras Tanura, na Arábia Saudita, e assim por diante. E então, reagimos a isso. No final desse jogo, todos ficamos atônitos. Acho que o pessoal dos Estados Unidos, principalmente talvez os chineses também, ficaram surpresos com o que conseguimos fazer. Conseguimos, em um ambiente simulado com todos esses participantes, mudar os suprimentos de petróleo de maneiras muito dramáticas por todo o globo, para que todos sobrevivessem, para que a economia de todos não fosse gravemente prejudicada. Em um ponto, o petróleo chegou a 300 por barril. Os transportadores não transportavam. As refinarias não continuavam refinando. Tivemos um problema real. Conseguimos que o preço do petróleo voltasse a um nível razoável para o WTI e o Brent, quase em uma semana, simplesmente cooperando e mudando os fluxos de suprimento por todo o mundo. Por que não podemos fazer isso agora? Por que não podemos fazer isso na realidade? Bem, não podemos porque temos líderes que não querem. E muito disso é porque muito dinheiro está fluindo da desarmonia. Muito dinheiro está fluindo da Ucrânia para as contas bancárias da Lockheed Martin. Muito dinheiro está fluindo de toda essa animosidade para as contas bancárias das pessoas. Esse é um dos maiores problemas, impedimentos para termos um mundo melhor, um mundo mais pacífico e um mundo menos cheio de guerra. Eu não sei como você consegue lidar com isso, porque todas essas contas já estão configuradas e funcionando, e estão ganhando muito dinheiro com isso. As pessoas me surpreendem quando falam sobre todo o dinheiro dos impostos sendo gasto na Ucrânia. Você sabe de onde veio e para onde foi a maior parte desse dinheiro? Foi para Lockheed Martin, foi para Grumman, foi para Bechtel. Foi para todas essas pessoas que estão fazendo os instrumentos de guerra que estão indo para a Ucrânia. Precisamos parar essa cadeia e construir uma cadeia mais benigna. E os minerais críticos representam para mim um exemplo perfeito de onde começar. Há minerais críticos suficientes para 100 anos, para todos que precisam deles no mundo. Então, por que monopolizar o mercado?
Agora, precisamos fazer algo sobre essas gangues. Eles são essencialmente gangues na África Central e em outros lugares que estão usando esses minerais para fazer fortuna, continuar suas gangues e continuar as matanças e assim por diante. Mas isso poderia ser resolvido por uma força-tarefa conjunta. Formar uma força-tarefa conjunta, como íamos fazer no Haiti, por exemplo. Os chineses estavam realmente dispostos a voluntariar forças para essa força-tarefa conjunta. Nós colocamos uma força-tarefa conjunta no Mar Vermelho para parar os piratas somalis. Não me pergunte por quê. Não temos imaginação. Não vemos um novo mundo. Não vemos uma nova maneira de administrar esse mundo, de orquestrar esse mundo, que não preste atenção ao passado, que não aprofunde esses velhos ódios e cause guerras e talvez leve a uma guerra nuclear. Parecemos determinados a nos destruir. Eu só tenho uma última pergunta sobre a questão da corrupção do dinheiro, já que você mencionou. Até que ponto, estando dentro do Departamento de Estado, há influência de contratantes militares, como a Lockheed Martin e outros? Até que ponto eles, se não ditam, influenciam a política externa em termos de formação de políticas e como elas são executadas? Como você descreveria isso? É tão ruim quanto as pessoas pensam, eu acho. As pessoas sempre falam sobre a AIPAC. John Mearsheimer e Steve Walt escreveram um livro sobre o lobby judaico, o lobby de Israel. Eles foram muito cuidadosos em fazer essa distinção. Sim. E eu acho que o lobby mais poderoso é, na verdade, o complexo militar industrial. Eles controlam nosso Congresso. Eles certamente controlam o Comitê de Serviços Armados do Senado e o Comitê de Serviços Armados da Câmara. E os subcomitês, como aquele para o qual McConnell acabou de se mudar. As pessoas me perguntam por que Mitch McConnell quis ir para aquele pequeno subcomitê do Comitê de Apropriações do Senado, sendo o SAC um dos comitês mais poderosos do Senado, se não mais por discutir. Bem, McConnell não é bobo. Ele esteve no Senado por muito tempo. Ele conhece o Senado. Ele se mudou para o subcomitê do SACI, que lida com o dinheiro que flui para os contratantes militares. Esse é o melhor lugar para McConnell estar. Ele poderia direcionar bilhões para Kentucky e bilhões para ele mesmo e seus aliados. Com certeza, é por isso que ele se mudou para lá. É isso que o nosso Congresso é hoje. É uma subsidiária integral, não da AIPAC, mas do complexo industrial militar. E você tem que quebrar isso. Você tem que quebrar isso. Se você quer que Hegseth faça algo, Donald, realmente significativo, quebre esse vínculo. Eu não sei como você faz isso, no entanto, porque quase todo o Congresso, com muito poucas exceções, está comprado e pago. Talvez à medida que Trump e Elon Musk destruam a burocracia, eles realmente entrem e comecem a abordar algumas dessas questões também. Pelo menos podemos ter esperança. Elon e seus parceiros, Peter Thiel e J.D. Vance, parecem estar tentando, eles reconhecem isso, e parecem estar tentando não parar, mas desviar o fluxo para a tecnologia. É, você sabe, alta tecnologia. Eles querem que a IA e esse tipo de coisa recebam todo o dinheiro. Bem, é óbvio por quê. Quero dizer, eles são donos das empresas. Não, esta é a batalha dos oligarcas. A indústria de armamentos. Exatamente. É a mudança dos tempos. Bem, Coronel Lawrence Wilkerson, agradeço muito por você dedicar seu tempo.